Olá, como vai? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na nossa primeira live da semana, estamos numa grande expectativa, porque hoje já é segunda-feira, isso mesmo, hoje segunda-feira, dia 29 de novembro. Estamos na semana do nosso congresso, 7º Congresso de Pastores e Líderes do Comesg, que vai acontecer nessa sexta, essa semana agora, sexta-feira, dia 3 à noite, e no sábado, pela manhã, cedinho, chega lá umas 8h30, que nós vamos começar a nossa parte do sábado, apenas na parte da manhã. Teremos pela manhã 3 mensagens na parte da manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar você a convidar mais amigos para participarem desse congresso. Hoje, segunda-feira, é um dia bom para você convidar os seus amigos aí, e eles já vão começar, se o seu amigo fizer a sua inscrição, ele já vai amanhã receber a live de amanhã falando sobre liderança. E nós vamos estar aí durante toda essa semana acompanhando você. Vou pedir que você nos receba essa semana, todos os dias, e nós vamos estar 1 horinha apenas falando de um assunto tão legal sobre liderança. Então, praticamente o congresso começa agora, segunda-feira, e nós vamos a semana inteira falando disso online. E comigo aqui está o bispo João Teodoro. Glória a Deus, seja bem-vindo, Deus abençoe. Boa tarde, apóstolo. Estamos ansiosos aí por esse congresso que vai acontecer na sexta-feira. Como é que o senhor está? Estou bem, graças a Deus, estamos aí nessa grande expectativa. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas nesse congresso, nas nossas vidas, e, enfim, eu tenho certeza. Olha, meu coração aqui está ardendo para que a gente possa estar juntos aí, vivendo aquilo que é o mover do Senhor, em nome de Jesus. E conta um pouquinho, bispo João Teodoro, o nosso tempo é curto, e eu gostaria de saber um pouco mais da sua história, do seu ministério. Eu já sei, mas eu queria apresentá-lo aí como o senhor um dos modelos de liderança aí da cidade, para que aquele líder que está chegando possa conhecê-lo um pouco mais, e um pouco mais daquilo que Deus tem te usado. Conta um pouquinho. Quem é? O que é CEAF? Começa por aí. O que é CEAF? A CEAF é o lugar onde sua família é amada. Nós somos uma igreja que tem um trabalho voltado para pregar o evangelho, a palavra de Deus, mas que tem um foco voltado para a família. Deus nos deu a graça, já estamos aí há 8 anos pastoreando, né? E tem sido bênção. Deus tem nos abençoado aqui no Jockey, no Arsenal, e a gente tem desfrutado e visto as promessas do Senhor se cumprir naquele lugar, através da comunidade evangélica Amor e Fé, a CEAF. O bispo João Teodoro é um bispo que nasceu no Evangelho há 21 anos atrás, seguiu toda a carreira eclesiástica, obreiro, diácono, presbítero, pastor, e nesse ano nós fomos aí honrados pelo episcopado e estamos fazendo a obra. Eu sou essa pessoa aqui que a gente cuida das famílias, das vidas aqui, e temos nos esforçado para seguir o modelo que Jesus deixou para a gente. É isso que eu ia te perguntar. Próxima pergunta. Biblicamente, conta aí para mim quem que você gosta de ver o modelo de liderança. Nós temos vários modelos de liderança na Bíblia. Nós temos Neemias, nós temos Josué, liderança conquistadora. Jesus, que é o nosso grande exemplo, o maior de todos. Mas, biblicamente, assim, me fala uma liderança que te chama a atenção, seja essa que eu já mencionei, ou outra que veio na sua mente. Biblicamente, quando você lê assim, você fala assim, cara, esse era um bom líder? Eu gosto de 3. O senhor falou assim, tem Jesus, que é incontestável, não tem como a gente contestar a liderança dele, mas eu admiro muito Neemias e Josué. Entendeu? Neemias e Josué são lideranças que mexem muito comigo pela capacidade de conseguir envolver pessoas através da unidade para cumprir o propósito que Deus havia comissionado para eles.
Entendi. Isso aí é muito interessante. Assim, eu gosto do nível de batalha espiritual que Josué nos ensina e gosto muito do trabalho de Neemias no sentido do silêncio dele antes dele falar, antes dele agir. Ele tinha um momento de silêncio, de pensar, e quando ele agia, quando a gente lê o texto bíblico, a gente vai perceber que ele não sabia o que era uma derrota, porque ele tinha o entendimento de perceber a sensibilidade, de perceber a direção de Deus para a vida dele, para o povo que Deus colocou na mão dele para trabalhar. Né? As estratégias que Neemias usava para conseguir juntar o povo e fazer um povo que veio de um cativeiro, desmotivado, houve várias misturas, já tinha perdido os princípios bíblicos, já estava com o coração afastado do Senhor, já não sabia mais como adorar o Senhor. E Neemias vem resgatando isso tudo e consegue fazer aquele povo trabalhar para restaurar os muros de Jerusalém. É uma liderança que eu me espelho muito. Você falou em Neemias, eu me lembrei, né, quando ele fica 3 dias sem falar nada, né? E eu gosto quando ele abre a boca, ele diz assim: vinde e reedifiquemos os muros e deixemos de ser opróbrio. Neemias 2, eu vou ler aqui, Neemias 2,17, diz assim... Está picotando um pouco, rapaz. Tá. É que a nossa internet é uma benção. Ah, entendi. Tá. Neemias 2,17 diz o seguinte: então lhes disse, bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. E agora, a gente vê que sumiu um pouco aqui a Bispo João Teodoro, já a gente vai ter ele de volta aqui. Mas nós vamos aqui, Neemias 2,17, ele disse, então, vinde e reedifiquemos os muros e deixemos de ser opróbrio. Só que Neemias é um modelo de liderança que ele, assim, Neemias, ele era um garçom. Para quem você não conhece Neemias, né, talvez você conheça melhor do que a gente, mas Neemias, ele era um garçom. E Deus pega um garçom para construir muro. O Bispo João Teodoro já está de volta aqui, já vou colocar ele aqui. Ele coloca um garçom para construir muro. Então, se eu tivesse construído um muro na porta da minha... um muro, eu ia chamar um engenheiro, ia chamar um pedreiro, nem chamar um garçom. Né? Se eu tivesse uma festa de aniversário de um filho meu, eu chamaria um garçom. Mas para construir muro, eu chamaria um pedreiro, um engenheiro. Mas note que ele tinha, né, o coração. Deus achou num garçom o coração que ele não achou, talvez em vários engenheiros que tinha lá. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele tinha o coração de abrir mão de tudo. Porque, para quem não conhece Neemias, eu estou partindo do princípio que você não conhece, essas lives é justamente para que você possa esquentar o congresso e aí você que está nos assistindo já saber bastante sobre liderança. Então, Neemias, ele servia ao rei chamado Artaxerxes. Artaxerxes, ele tinha medo de ser envenenado. Olha só que coisa. Ele tinha medo de ser envenenado. Então, ele tinha que, imagine só, que Neemias, tudo que o rei comia e bebia, Neemias experimentava. Então, você acha que Neemias, ele comia coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Neemias tinha que morar no palácio. Ele morava em lugar bom ou lugar ruim? Lugar bom. Imagine que alguém chegasse para Neemias e falasse assim, Neemias, você que é o copeiro do rei? Sou. Eu tenho esse veneno, pinga 5 gotinhas aí no suco de laranja do rei. Eu vou te dar 5 mil reais. Ele falou assim, 5 mil reais? Eu ganhei muito mais do que isso. Então, com certeza, Neemias ganhava muito bem, com certeza ele morava bem, ele comia bem, ele estava de boa. E ele abre mão de tudo por causa de um coração para voltar, para reconstruir esses muros.
E ali ele diz, vinde, primeira palavra dele, ele chega, fica 3 dias sem falar nada, e ele diz, vinde e edifiquemos os muros, edifiquemos, é uma lição, estou junto contigo, e deixemos de ser opróbrio. E aqui é uma grande lição, porque ele não estava em opróbrio. Como eu disse, ele ganhava bem, comia bem, morava bem. Se tinha uma coisa, alguém que tinha um dinheiro guardado, era ele. Tanto é que lá na frente ele sustenta aí muitas pessoas morando na própria casa dele. Mas ele que se colocou como um deles. E Bispo João Teodoro, talvez essa seja uma das maiores, né? Não é a maior, mas talvez uma das maiores lições de Neemias, de se colocar no mesmo patamar que a liderança, sem perder a autoridade, mas dele se colocar como parte mais um, porque tem muitos líderes hoje em dia que estão num pedestal que as pessoas não conseguem alcançar. Tem gente que se coloca acima do próprio Deus, e isso tem machucado pessoas, né? Agora, um líder tem que ter cheiro de ovelha, não é isso? É verdade. E como o senhor falou aí do engenheiro, do pedreiro, você vai ver ali no capítulo 4 de Neemias, até o capítulo 6, ele comandando um grupo de pedreiros, né? O camarada que é um garçom, e você vai ver ele comandar um grupo de pedreiros. Neemias é uma tipificação de Cristo, aquilo que abriu mão da sua glória, da sua realeza para olhar para o necessitado e trazer o resgate de uma nação que já tinha perdido a identidade espiritual. E Deus usa Neemias para trazer esse resgate, juntamente com Esdras, Zorobabel. A gente vai ver Neemias coordenando esse povo. E hoje, trazendo para os nossos dias, Neemias vai nos ensinar a não ter uma liderança centralizadora. A liderança povo, né? Eu quero abraçar tudo, e tudo tem que passar pela minha mão. E a liderança centralizadora, ela é um perigo, porque a gente cresce até um determinado momento e depois a gente não consegue crescer mais. E aí a gente pode sofrer da síndrome de Saul, porque devido a essa falta de crescimento, Deus vai estar levantando alguém e por autoridade estar conosco. A gente vai olhar, o orgulho vem e bate, a vaidade vem e bate, a gente não vai querer deixar um Davi aparecer, e aí quando vê a obra que tinha uma promessa para ser algo esplendoroso, a gente vai ver uma obra minguando por causa de uma liderança centralizadora que não permite o crescimento que é prometido por Deus. Então, Neemias vai nos ensinar o modelo de uma liderança responsável. Neemias, ele delegava, ele tinha essa facilidade de delegar, porque as pessoas confundem que o delegar não deve ser fiscalizado. Então, você delega, mas você fiscaliza. Delega e gerencia, delega e fiscaliza. E não deixar para lá. E hoje tem pessoas que a gente vê pessoas pelo lado do relegar, que não querem delegar nada para ninguém, não confia em ninguém, não acredita em nada. Tudo bem, a gente está vivendo um tempo de muita inversão de valores. Mas se essas pessoas estão com os valores invertidos, a gente não vai se corromper porque essas pessoas estão com valores corrompidos, a gente vai corromper o nosso por causa delas. A gente vai continuar cumprindo aquilo que Jesus designou para que a gente viesse cumprir. E foi isso que Neemias fez. Neemias, ele vai orar 4 meses para ter uma resposta de Deus para chegar até diante do rei. Ele não vai de qualquer maneira. Neemias, ele nos ensina que não adianta você ter só a vocação para ser líder se você não tem uma vida de oração, uma vida com Deus. Ele recebe a notícia em novembro e só vai falar com o rei em março. Então você vai ver Neemias orando e jejuando 4 meses. E aí quando ele serve o rei, como o senhor falou no início aí, ele era muito íntimo do rei, e o semblante dele descai, ali foi a chave para o rei perguntar: o que está acontecendo contigo? Não, que eu recebi a notícia pelo meu irmão que a cidade de onde eu vim, minha cidade natal, onde meus pais morreram e tal, está devastada. E o que você quer? Eu queria que o senhor me desse carta de autorização para que eu fosse lá reconstruir os muros.
Então, Neemias entendeu que uma cidade sem muro era uma cidade totalmente desprotegida. Isso mas é importante. Antes dele chegar nessa cidade, ele já estava formando muros espirituais através da oração e do jejum. Aleluia. Ele traz essa lição para a gente. É muito legal o livro de Neemias. Quem não leu ainda, não teve a oportunidade de ler, leia, que a partir do momento que você começar a ler e se dedicar à leitura do livro de Neemias, você vai ter uma liderança muito saudável. Ele nos ensina muito. Em 52 dias os muros de Jerusalém. 52 dias. Aí você vê a ação milagrosa, porque assim, aos olhos naturais, era uma distância de quase 2.500 quilômetros. Como se fosse do Rio de Janeiro a Recife. O cara a cavalo, trazer aquela carga toda de madeira. Ali você vê uma ação sobrenatural de Deus. Mas por quê? Porque Neemias ele não estava preocupado com as coisas. E a função da liderança é essa. Hoje a gente vê muito líder preocupado com parede, com tijolo, com pia, e se esquece do principal, que tem que se preocupar com pessoas. Muro, parede, daí é secundário. E Neemias entendia isso. Ele queria ver a proteção da cidade natal dele pronta. E aí ele faz, a gente vai ver aí, quando a gente vê que Neemias deixava Deus trabalhar, né? Eu vejo, às vezes, essa dificuldade da liderança hoje, que às vezes a gente acaba centralizando tudo a gente, e a gente quer fazer tudo, e Deus está querendo fazer, a gente não deixa Deus fazer. E a gente, você estava falando, eu estava observando. Ele chegou lá em silêncio, e ficou 3 dias lá em silêncio. Ele chegou para servir o rei em silêncio. E o rei observou o semblante dele. Então, ele agia no espiritual e ele chegava quieto, para Deus agir. E quando ele pergunta, o que me pedes agora, o rei Artaxerxes, ele chega e fala o seguinte, só pode ser tristeza de coração, isso assim, o que me pedes agora? E aí, eu imagino ele tirando uma folha do bolso e falando assim, bom, eu preciso disso. Ele estava preparado para a chance, né? Ele estava preparado para a hora que o rei desse o ok. Então, às vezes, a gente reclama de algumas coisas, mas nos falta preparo. Por isso esse congresso, por isso essa live, para a gente preparar as pessoas e as pessoas se sentirem preparadas para o momento que Deus chama. E tem muita gente que Deus está chamando e não está preparado. E Deus está até retardando algumas coisas. E eu vejo Neemias preparado, e quando você está preparado, você faz menos e Deus faz mais, não é? Mas ele estava preparado. Quando o rei chega, o que você me pede agora? Ele fala, eu quero, como você disse, eu quero porta, eu quero ferrolho, eu quero isso. E ele pede todo o material para que e as cartas com o anel do rei para passar. Então, realmente, o preparo é fundamental para a liderança. Um líder sem preparo, ele se fere o povo e acaba gerando aí um prejuízo para o reino, né? Muito grande. Neemias, ele vai ter a capacidade, ele vai enxergar que as famílias estavam muito descentralizadas, ele consegue juntar a família, e quando ele vai começar a construir um muro, é interessante que ele não dá ouvido para as críticas. Hoje tem muitos líderes que estão dando ouvido para as críticas, ao ponto de ele receber, não, mas esse muro aí até uma raposa faz isso, não vai aguentar. Surgiu várias propostas para ele abandonar a obra que Deus tinha confiado na mão dele. Eu tenho falado aqui para alguns líderes que a gente tem vivenciado hoje, a gente está vendo alguns líderes que estão se achando que é empresário de jogador de futebol. Eles estão enxergando ovelha, estão enxergando pessoas como se fosse um passe. Não, você está valendo quanto? Vem para o meu ministério que você vai fazer, vai acontecer isso. E não é assim que a gente aprende com Deus, com Jesus e com os homens da Bíblia. A gente vai ver Neemias e ele, luta por isso aqui. Vamos construir aqui, na frente da tua casa, você vai construir o seu muro. O vizinho que está do teu lado vai construir o seu muro. Então, a gente observa isso e a gente entende
que ele vai trabalhar o que a gente vai ser ministrado sexta-feira, para que todos sejam um, vai trabalhar a unidade. Será que todos estavam em acordo? Claro que não, mas todos estavam empenhados para cumprir o mesmo propósito. E é isso que a liderança precisa entender. Tem líderes que não quer largar, não quer comissionar, não quer acreditar, não quer ativar chamados, não quer ativar ministérios. E Deus nos levantou para ativar. E aí não tem como a gente falar de ativação sem trazer o exemplo máximo que foi Jesus. Jesus nos deixou o exemplo máximo de ativar ministério. E aí a gente vai ver ele pegando homens, usando mulheres que a sociedade desprezavam, pessoas que eram improváveis de estar vivenciando o que viveu, e hoje nós somos reflexo do legado dessas pessoas que Jesus ativou o ministério. Isso é importante, a liderança de hoje ter esse entendimento. O senhor está aí? A internet de São Gonçalo é uma bênção. O senhor conseguiu me ouvir? Eu não estou te ouvindo. Som. Tá ouvindo? Voltou agora. Voltou? Tá. Perfeito. Então, o senhor me ouviu ou não? Eu ouvi sim, eu ouvi bastante que estava falando. E só para finalizar aquela linha de pensamento, você que está nos assistindo aí, pedimos desculpas, nós fomos aos nossos comerciais e voltamos. A nossa internet de São Gonçalo é uma bênção. Verdade. E você também que está nos assistindo, se você ouvir um galo cantando, você não liga não, porque eu moro num sítio e o galo aqui, toda vez que a gente entra numa live, ele quer participar da live cantando. Então pode terminar a linha de pensamento sobre Neemias. Não, então, o que eu estava falando, Neemias, ele vai ter, de acordo com o tema do nosso congresso, que vai ser na sexta-feira, para que todos sejam um, ele vai trabalhar a unidade. Quando ele manda construir os muros, cada um na frente da sua casa. E aí ele vai trabalhar o plano espiritual e o plano terreno. Porque numa mão ele coloca a ferramenta de construção do muro e na outra uma ferramenta de guerra, que representa a palavra, que simboliza a palavra de Deus, o plano espiritual. Então você via a preocupação de Neemias em tratar daquilo que vem do céu em conexão com aquilo que é da terra. E aí ele ouviu muitas coisas. Quantas propostas indecentes Neemias recebeu ali? De Sanbalate, Tobias, Gesem, né, entre outros. Para desistir daquilo ali, que aquilo ali era uma loucura, que uma raposa conseguia destruir o muro, tacava fogo e tal. E Neemias não atentou para isso. Então ele estava focado no propósito que Deus havia dado para ele. E aí quando a gente está falando de unidade, será que todos os vizinhos se davam bem? Claro que não. Mas todos entenderam o propósito. E por todos entenderem o propósito, houve um alinhamento.
E o muro nesse momento, a gente vai ver o cumprimento da ordem dada por Deus, do propósito, do projeto, a gente vai ver o negócio se consolidar. Amém. E é isso que a gente tem que trazer hoje para a realidade cristã, não somente do Brasil, mas do mundo. Amém. A gente está vivendo debaixo de um tempo onde os líderes não estão percebendo o nível de batalha espiritual que a gente está vivenciando. Tem pessoas que estão achando que o evangelho é um mar de rosa, né? Que é um lugar de sombra e água fresca, que não é guerra, que é um lugar de paz. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então a gente tem que preparar pessoas, ativar pessoas. E aí quando a gente fala de ativação, o modelo máximo de exemplo disso é Jesus. Jesus foi o maior ativador de ministérios que a gente viu e vê na palavra ali. E a gente não pode ter esse medo de ativar. Porque, assim, a maior característica de um líder é formar outro líder, de preferência, maior e melhor do que ele foi. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. E esse detalhe que você falou do Neemias, você estava falando, eu falo assim, gente, é só um detalhe de colocar cada um na frente da sua casa. Né? Então, ele, como você disse, ele lutou no espiritual e no físico ali. Mas se eu tenho que construir um muro na porta da minha casa, eu vou fazer um muro relaxado ou um muro bem feito? Um muro bem feito, qualidade. Se eu sei que aquele muro está me trazendo vergonha e o inimigo pode entrar na minha casa, eu vou construir ele rápido ou vou demorar? Eu vou virar a noite construindo esse muro. Então ele conseguiu rapidez, qualidade e segurança. Por quê? Porque eles estavam de olho na sua própria família e isso trazia tranquilidade. E é muito interessante que o muro se fechou até a metade. Então não tinha um que tinha feito 5 fieiras de muro, outro 2 fieiras, outro 2 tijolinhos, não. O muro ia fechando uniformemente. Então era muito legal. Eu imagino a sinergia que eles tinham. Não é possível que todo mundo assentava tijolo na mesma velocidade. Mas eu imagino a sinergia deles chegando e falando assim, ó, eu já assentei 5 fieiras de tijolo aqui, você só assentou 2, espera que eu vou te ajudar. E um ajudando o outro, e eles mantendo essa sinergia e o muro subindo, perfeito. Bom, eu quero que eu vou falar um pouco do Congresso agora, e daqui a 1 minutinho, você vai voltar. Eu quero que você fale um pouco da sua liderança aí pessoal, você na CEAF, talvez alguma dificuldade que você tenha vivido, alguma situação que você acha que vale a pena. Eu observo algumas coisas na sua vida, acompanho a sua vida. Eu gosto quando eu vou pregar aí e acaba o culto e você não me dá atenção. Eu gosto disso, porque você dá atenção para o povo. Não é? E eu vejo você abraçando o povo, cuidando do povo, e eu fico feliz, sentado, observando. E às vezes a gente vai pregar em alguns lugares e a pessoa fica tão preocupada em dar atenção para a gente e esquece das pessoas. E isso a gente tem que ter cheiro de ouvido. Mas me dá 1 minutinho e você já vai voltar aqui, que eu quero falar sobre o Congresso. Bom, estamos numa grande expectativa. Hoje é segunda-feira, dia 29. Essa semana nós temos Congresso de Pastores e Líderes do Comesg. Você sabe, acontece no Ministério Alcançando Vidas, né, na Amendoeira. E você pode estar conosco lá. Vai ser um grande prazer de você estar conosco nesse congresso, tá bom? Olha, nós estamos numa grande expectativa. Nós teremos lá vários pastores convidados. O pastor Aldo Ferreira, nós temos a pastora Isabel de Jesus, pastor Israel Souza e eu, apóstolo Robert Amorim, estarei ministrando. Então nós teremos o pastor Albert Ferreira ministrando na sexta-feira, a partir das 7h30, e no sábado pela manhã, nós teremos logo cedo a pastora Isabel de Jesus ministrando, depois o pastor Israel Souza, que vem de Minas Gerais, também está ministrando, e eu vou estar encerrando no sábado pela manhã. Nós não teremos o período do sábado à tarde, nem do sábado à noite. O nosso congresso vai ser na sexta-feira à noite, com o pastor Albert Ferreira, às 19h30, e no domingo, no sábado pela manhã, uma manhã intensa, onde cada um vai estar ministrando 50 minutos, e a gente vai estar assim, ó,
terminou um, já entra outro, termina um, entra outro. Pastor Isabel de Jesus logo cedo. Então, ó, Pastor Isabel de Jesus é uma bênção. Chega cedo, para que você já vai vir a ministrar logo cedo. Pastor Israel Souza também, na sequência, e eu, apóstolo Robert, presidente do Comesc, vou estar encerrando. Quando? Dia 3 e 4 de dezembro, 7º Congresso de Pastores e Líderes do Comesc. O Comesc é o Conselho de Ministros Evangélicos de São Gonçalo. Você que está recebendo esse vídeo é porque você já fez a sua inscrição. E eu quero convidar você a você clicar nesse link e mandar para alguém. Manda para um amigo seu, algum companheiro de ministério, algum amigo do seu trabalho. Vai ser muito legal você não ir sozinho. Leve mais um. Se você levar mais um, nós já temos mais, hoje, segunda-feira, nós temos já 209 inscrições. 209 inscrições. Se você fizer isso, nós já teremos 418 inscrições. Olha só, imagine só, 418 inscrições. Então, eu quero te desafiar, um líder é movido a desafios, te desafiar a você chamar mais um. Ministério Alcançando Vidas, Rua Joaquim Laranjeiras, 1197, no Amendoeira, antiga quadra do Instituto Cultural Amendoeira. Mais informações, 021 9721 97211 2966. 97 211 2966. Nós mandaremos o link aí, já mandamos o link para você, tá? Vamos voltar então com o nosso amado aí, Bispo João Teodoro, que está conosco nessa live. Já estamos aí 31 minutos de live, o tempo passa rápido. E agora eu quero que você fale, eu vou abrir a tela para você. Eu quero que você imagine que do outro lado está líderes que estão começando, líderes que estão assumindo uma igreja agora. Eu gostaria que você tivesse a liberdade, eu te conheço, né? Você é meu filho, e eu quero que você tenha a liberdade de falar erros que talvez você possa ter cometido, que você não comete mais, acertos que você cometeu, que você continua cometendo, dificuldades. Esse tempo você está livre, tá? Para você falar aquilo que você achar necessário. Fique à vontade, tá? O tempo que você achar melhor. Então vamos lá, meu apóstolo. Vamos começar pela parte ruim, né? Vamos começar pelos erros e depois a gente fala as qualidades. A gente veio de uma escola que a gente foi sendo lançado, né, a toque de caixa. Eu não tive um treinamento, assim, um discipulado direto, era um discipulado distante. Então, assim, logo no início, a gente erra muito pelas precipitações. Eu me precipitei muito e hoje já não me precipito mais. Então, assim, fiz investimento em pessoas que não deram valor, não conseguiram responder à altura, né? Então, assim, por quê? Tudo devido à precipitação. Era muito impulsivo, principalmente, assim, como é que eu posso dizer? No meu jeito de falar, às vezes, havia uma forma rígida, né, de falar. Isso tudo a gente foi trabalhando e, graças a Deus, o Senhor tem nos dado vitória nessa área. Erros assim que eu cometi de prestar muita atenção no dom e não avaliar o caráter. Isso daí traz um problema lá na frente, você se arrebenta. E assim, eu sofri muito com isso. Hoje em dia, acontece, mas eu já não sinto mais como eu sentia. A gente fica ali um dia, dois, pensativo, mas depois, não, eu ficava meses, até anos com aquilo ali. Por quê? Porque o inimigo às vezes lançava um sentimento de culpa e a gente acreditava naquilo ali. E esse sentimento de culpa fazia a gente paralisar muitas coisas. Tudo por causa da precipitação, tudo por querer andar sozinho, achar a autossuficiência, muitas das vezes a arrogância. Então Deus tem seu método de tratar. E aí Deus foi me quebrando, foi me ensinando. Eu conheci o Comesc é uma bênção na minha vida, virou uma chave assim
muito grande, porque eu tive a oportunidade de conhecer outros pastores, conhecer outros ministérios, ver as dificuldades, como é que os meus amigos de ministério conseguiam superar as dificuldades deles. Então, isso tudo a gente foi aprendendo, e hoje, assim, eu carrego uma coisa comigo. Até acontece, meu apoio, mas é muito difícil eu errar 2 vezes. É muito difícil. Acontece, eu não sou Deus, né? Não sou uma pessoa perfeita, mas é muito difícil eu errar 2 vezes em algo que eu já tropecei lá atrás e tropeçar de novo, né? Às vezes a pessoa chegava, eu sou pastor, eu já botava no altar, acreditava na palavra da pessoa, não avaliava o caráter. Eu quebrava, uma coisa que eu falo aqui, né? A integridade tática do ministério da igreja, já inseria a pessoa, entendeu? Eu não tinha a sensibilidade, o discernimento para fazer a avaliação. Tem dom, mas não tem caráter. Tem talento, mas não tem caráter. Pô, tem dom, mas não se deixa ser tratado. Tem talento, mas não quer obedecer. Então, a gente ficava nesse meio ponto assim, e isso daí me trouxe muitos prejuízos, mas bastante. E eu sempre comento aqui com meus liderados, Deus não tem deixado eu ser sábio, porque o sábio aprende com o erro dos outros. Deus tem deixado eu ser inteligente. O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Então, assim, dentro dessa ótica, o que eu fui fazendo? Fui falando para Deus, confessando para Deus as minhas limitações. Meu primeiro pastor, ele faleceu, então eu fiquei 2 anos e meio orando ao Senhor para buscar uma direção, uma cobertura. Louvado seja Deus que o Senhor me deu o Senhor como meu pai espiritual, a minha bispa Isabel como minha mãe espiritual, que cuida de mim, cuida da minha casa, né? E aí a gente vai mudando, vai recebendo as orientações, né? E a gente vai orientando. O que eu vejo que eu tenho acertado, né? Uma coisa que o senhor falou, eu procuro muito seguir o princípio da honra. Então, eu procuro honrar, eu gosto muito de ensinar, eu não deixo de acreditar nas pessoas. Tem pessoas que chegam ali e falam assim, mas eu sou ruim nisso, eu não vou conseguir. E eu falo, não, você vai conseguir, o Espírito Santo vai te capacitar, Deus é contigo, acredita. Então, hoje, por exemplo, eu tenho meu filho, o pastor Rafael. Era um obreiro que nem boca, o cara não falava. Ele não falava. Hoje é o 2º vice da igreja, prega, é um excelente administrador, sabe, um homem de Deus. A esposa dele é a mesma coisa, não falava, muito acuada nos cantinhos, mas aí eu descobri que ela tinha uma voz boa. Aí o presbítero que estava segurando o ministério de louvor falou assim, bispo, na época pastor, a Ana Cristina, ela tem chamada para o louvor. Eu falei, vamos investir nela. Hoje ela é a líder do louvor. Hoje ela cuida do louvor da igreja. Hoje o louvor é um louvor totalmente espiritual, não é um louvor profissional. Tem o profissionalismo musical, né, de canto, mas ela conseguiu botar uma cara no nosso Ministério Louvor através da espiritualidade, uma mulher de oração. Então a gente vai observando isso e a gente se alegra porque, assim, valeu a pena investir, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu amo vidas, eu abraço, beijo. Eu sou um tipo de bispo que eu vou nas casas ainda. Hoje mesmo, entrei em contato com o senhor e falei de uma perda. Eu não teria condições de estar na primeira reunião. Falei assim, não estou com condições emocionais de estar na reunião, mas vou estar fazendo a live com o senhor. Então, são estruturas que Deus vem dando para a gente. E é isso que eu procuro passar. Assim, eu sou muito carinhoso. Eu abraço, beijo, mas quando eu tenho que chamar a atenção, eu chamo a atenção, sento, converso. Hoje eu não me altero mais com relação à minha voz, como eu me alterava, não me altero mais.
que assim, eu sempre pedi a Deus, Senhor, me freia, eu tenho que ser manso, um líder não pode ser assim, eu tenho que cheirar a ovelha. E eu procuro ser realmente as características que o Senhor mostra na Bíblia que um pastor tem que ser. Amém. Então, quando você lê Jeremias 3, e dá exemplo do bom pastor, o modelo de pastor. Quando você lê Atos 28, quando você lê Atos 20, 28, quer dizer, quando você lê João 10, quando você vai lendo 1 Timóteo 3, quando você lê Tito 1. Então, assim, 1 Pedro capítulo 5, eu procuro seguir esses modelos pastorais. Amém. Mas também eu olho para Jeremias 23, para Ezequiel 34, que vai falar do modelo de como a gente não deve ser, sabe? Então, assim, eu me espelho muito nisso, me cobro muito nisso e cobro os meus liderados acerca disso. Né? O nível de comprometimento, a gente... Acho que falhou aqui um pouco a transmissão. Você deve estar me assistindo. Eu vou já, assim que voltar o bispo João Teodoro, eu coloco ele de volta. Você viu aí? Ele está falando... Opa, acho que já voltou aqui. Voltei. Vai ligação. Essa é a ligação de São Paulo que todo mundo recebe. Ih, rapaz, e Black Friday ainda eles querem faturar. De ligar. Então, eu estava falando que, assim, eu olho para os modelos, né, de Ezequiel 34, 23, para não seguir. Aquilo ali é o que a gente não deve seguir. E a gente se esforça, eu me cobro muito, eu falo dos liderados assim, ó, o nível da tua renúncia vai determinar o tamanho do seu ministério. Então a gente olha para Abraão, o quanto esse homem renunciou, e hoje ele é chamado de pai da fé. Então a gente vai ver homens como Pedro, apóstolo Paulo, e entre outros homens de Deus, o nível de renúncia desses homens que determinou o tamanho do ministério deles. Então, assim, eu procuro me esforçar, trago o modelo, porque, assim, não adianta você falar de liderança se não dá exemplo. Então, eu sempre mostro para os meus liderados João 13,15. Assim, Jesus falando, assim como eu vos sou o exemplo, assim como eu vos dou o exemplo, façais vós também. Então, eu sempre procuro passar para os meus liderados assim, ó, meus filhos, o nosso modelo é Cristo, e eu me espelho nele. Ele é meu espelho maior. Tem alguns retrovisores, mas o meu espelho maior é Cristo. E é nele que eu me espelho, é nele que eu olho, para a gente não errar. Então eu procuro passar nisso assim, e isso eu tenho visto que a gente tem acertado. Um diferencial na igreja que a gente proporciona é o acolhimento. Né? A gente abraça as vidas, a gente atende as pessoas. Eu não tenho pressa de ir embora da igreja. Eu sou um dos primeiros a chegar e sou sempre o último a sair. Tem um grupo de obreiros que fica comigo até o final. Eu já saí da igreja 2, 3 horas da manhã, resolvendo problemas. Eu não tenho problema com relação a isso, né? De atender pessoas. Hoje mesmo, acabamos de receber uma ligação, já providenciamos um carro, uma irmã estava passando mal, foi lá, pegou a irmã, levou no hospital, a irmã está sendo atendida. Quando acabar lá, alguém vai lá buscar a irmã. Então, assim, a gente procura fazer isso, porque assim, a gente carrega o nome de amor e fé. E se a gente não manifestar isso, então para que a gente está botando o nome de amor e fé? Se a gente não ama e não tem uma fé de conquista, está valendo de nada. É nisso aí que eu procuro fazer. Tocou num assunto muito importante. Então, olha, você que está nos assistindo, você está vendo aí Bispo João Teodoro, bispo da comunidade evangélica Amor e Fé, lá no Jockey, e ele falou alguns problemas que eu notei aqui algumas coisas. Ele falou que era uma pessoa bem precipitada. Então, você que está nos assistindo, você já aprenda que precipitação é uma coisa que nós não devemos ter. Investimento em pessoas, ele investiu muito em pessoas. Fala um pouquinho sobre isso. Quais foram os erros de investimento em pessoas?
Porque todo mundo acha que investir em pessoas é bom, realmente temos que investir. Mas tem pessoas que elas querem tudo de graça, não querem pagar o preço, né? Qual foi o erro Exatamente. do investimento em pessoas? Elas queriam que caísse do céu sem pagar preço, sem fazer nada. Assim, hoje, apóstolo, eu uso o tempo. Então, hoje eu uso o tempo e o que a Bíblia diz. Quer conhecer a pessoa? Vai ter que comer 1 quilo de sal. Só que na minha concepção, hoje tem que comer 2, 3. Porque para a gente se preservar da decepção. Então, isso tem me dado estrutura emocional e espiritual. Porque, poxa, surgiu a necessidade da obra. Tivemos que levantar obreiros. E os obreiros hoje, a gente está vendo uma geração que as pessoas entendem que ser auxiliar não é bênção. As pessoas querem ser rei. Mas será que Deus te chamou para ser rei? Aí eu lembro de Jonathan. Jonathan, ele na cadeia hierárquica familiar, era ele que tinha que ser o rei de Israel. Verdade. E ele entende, não, esse negócio não é para mim, é com você, Davi. O que eu vou fazer com você aqui é um pacto, que quando eu morrer você cuida da minha casa. Tem pessoas que acham que todo mundo tem que ser pastor presidente. Todo mundo vai ser um bispo presidente, um apóstolo presidente. Pô, Deus te chamou para isso. E aí, o que a gente está vivendo agora? Uma geração de pastores sem cajado e sem ovelha. Isso é um perigo que a gente está vendo aí. E como o apóstolo Brivaldo falou uma vez numa conferência, sem reconhecimento do céu, né? Isso, eu estava lá. São pastores que acham que está ali, mas o céu nem sabe que ele existe. Já não reconhece. Porque uma coisa que sela o pastorado são as ovelhas. O que sela o pastorado são as ovelhas. Então, assim, tudo bem, a gente entende que tem pastores evangelistas, mas eu não estou falando de pastores evangelistas, pastores itinerantes, não estou falando dessa classe de pastores, eu estou falando do pastor de igreja, que cuida de vidas e tal. Pô, a gente está vendo, então assim, eu investi em pessoas, levei para congresso, paguei seminário, com eles eu perdi tempo. E aí o que a gente recebe no final? O que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. E Demas me abandonou e amou o presente século e foi embora. E a pessoa vai embora e não quer nem saber. Não está preocupado com o investimento que recebeu. E olha que foi, e assim, é um investimento muito alto. Não somente um investimento, tem investimento financeiro, um investimento intelectual, um investimento espiritual, um investimento ministerial, um investimento de tempo, um investimento de lazer, e simplesmente essas pessoas jogam bola. Hoje não, hoje a pessoa ela vai ter que mostrar para mim quem realmente ela é. Eu falo assim, meu filho, me mostra teu coração. E quem vai mostrar o coração é o tempo, porque o tempo revela os corações. Amém. E eu tenho me preservado assim, louvado seja Deus que eu estou sofrendo muito menos, mas muito menos. Porque assim, a gente fez investimento em pessoas que viraram as costas, que aí depois abre ministério, fica ligando para pessoas, fica mandando zap para pessoa por trás de você, ética zero, não bota em prática nada daquilo que aprendeu com você. E aí a gente está vendo aí uma geração de Judas Iscariote, de Demas, de Alexandre Latoeiro e por aí vai. E aí isso daí tem trazido o quê? Mau testemunho do evangelho bíblico, do modelo bíblico que Jesus deixou para a gente. Então, assim, hoje eu tenho muito essa preocupação, meu apóstolo, muito. Hoje, assim, o obreiro para ser levantado aqui na Seara, pastor, ele vai ter que comer muito sal comigo, mas muito, não é pouco não, porque eu já me precipitei muito lá atrás. E essa precipitação trouxe o quê? Unção na cabeça. Você está me entendendo? Trouxe unção na cabeça, assim. Uma das coisas que eu tenho aprendido é nunca colocar na frente de obra quem você não treinou, quem você não formou. Isso eu aprendi com esses erros que eu cometi. Hoje eu só
quem eu treinei, quem eu estou formando, esse sim, esse vai alcançar lugares altos. Agora, pessoas, não que alguém que venha de outro ministério não vai crescer na SEAF, vai, porque, por exemplo, nós somos o Jambuzeiro Bravo. Nós recebemos uma oportunidade e nós abraçamos. Mas essa pessoa vai ter que fazer um pouco mais de força hoje, né? Porque devido às minhas precipitações geraram traições. E isso machuca muito, dói demais. E hoje, para preservar a minha casa, o meu emocional... Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa, vi um sepultamento de uma irmã que foi minha professora no seminário, amava de paixão, a diaconisa Maria Pimentel. E eu falei para minha esposa assim, falei, filho, eu tô ficando velho. Ela, por quê? Cara, eu desabei a chorar. Mas eu chorei muito. Aquele choro descontrolado. Ela disse, mas foi na hora que você estava ministrando a palavra lá? Eu falei, não, depois. Acabei de ministrar, meu disjuntor desarmou. Ela, filho? Eu falei, meu Deus. Sabe? Então, assim, a gente está vivenciando isso. E a gente... Se eu posso passar alguma coisa, eu deixo isso aí como exemplo, meu apóstolo. Amém. Aprenda a trabalhar o tempo e não se precipite. E vamos que vamos. É interessante você falando isso, porque eu vejo muitos líderes que se acham que estão crescendo e se tornam mais arrogantes, se tornam mais nariz em pé. E você viu aí que você acabou de confessar e de falar que o seu disjuntor desarmou e você chorou. Então, a gente vê que é um caminho contrário, não é? Existe o caminho daquele que quer aparecer forte para os outros e daquele que quer aparecer fraco para Deus. E que quando penso que sou fraco, é aí que eu sou forte. Então, quando a gente apresenta a nossa fraqueza para Deus, Deus começa a agir. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Então, eu vejo muitos líderes que têm a mania de ser forte, a obrigação de ser forte e de se mostrar forte para todo mundo. Mas quando você adquire um nível de maturidade, você não tem problema nenhum de demonstrar fraqueza, de chorar, porque isso é maturidade e é a sabedoria de quem você é. Uma das coisas que falta nos líderes de hoje é saber quem eles são no mundo espiritual, quem eles são em relação à igreja, quem eles são. E quando eu sei quem eu sou, não tenho problema nenhum de chorar. Não tenho problema nenhum de mostrar para os outros alguma situação que aconteceu, que eu não estou bem. Isso é maturidade. E eu louvo a Deus pela tua vida por isso. Deixa eu só recapitular aqui para quem está nos assistindo. Falta 7 minutos para a gente acabar. Então, você falou sobre precipitação, investimento em pessoas, gastando tempo, investimento em tempo, em recurso, em várias coisas, em lazer, em pessoas que não valorizaram. Falou sobre ser impossível também, rígido, anotei aqui, que você dava bastante atenção a dom e não a caráter. Então, o dom é como se substituísse... não vou nem olhar para o caráter, se tiver dom, está tudo certo. Mas, em relação a isso, achei muito legal. E também que você não tinha muita sensibilidade e não tinha muito entendimento, você falou. E disse também que você pratica o princípio da honra, você que está nos assistindo, ele pratica o princípio da honra, é uma pessoa que gosta de ensinar, que acredita nas pessoas, continua investindo e acreditando nas pessoas, e que tem no diferencial da sua igreja o acolhimento. Ele falou uma frase que eu até coloquei aqui, o nível da sua denúncia vai determinar o tamanho do teu ministério. Fortíssimo isso, viu? Olha, estou muito edificado. Mas apareceu denúncia aí, a nível da renúncia. Então, peraí. Nível da denúncia, da renúncia. Não estou denunciando ninguém. Peraí, o nível da renúncia. Isso. Salvar, peraí. Peraí que eu estou apanhando aqui. Deixa eu ver. Aê, ficou bom. Sempre teve aí, você que leu errado. Mas hoje, assim,
Eu não tenho problema nenhum de demonstrar as minhas emoções, não. Isso eu nunca tive. Amém. Mas quando eu tenho que chorar, eu choro. Só que assim, hoje foi algo diferente. Simplesmente assim, desabei e as pessoas ficaram olhando assim. Eu falei, eu sou de carne e osso. Você sente dor, eu também sinto. Então, assim, eu procuro... Aquele livro Pastor de Carne e Osso, né? Estou lendo ele. Uma bênção. Se eu acabar de ler, eu vou abençoar o senhor com ele. Na fila aí para pegar emprestado. Ele é muito bom. Muito bom. Alfonso Guevara. Pastor de Carne e Osso. Fica a dica aí. Glória muito bom. A liderança é ótimo. Então, assim, as suas palavras finais para um líder que está começando, um líder que está indo no congresso. Hoje em dia, muitas pessoas, como você disse, têm o dom, prega bem, porque o nível de conteúdo, de informação tem sido muito grande, e muitas pessoas pregam e pregam muito bem, mas não tem reconhecimento do céu, não tem óleo derramado, e tem gente que tem maldade no coração, mas tem gente que quer arrumar, tem gente que quer acertar, tem gente que quer começar do jeito certo, ou se está vendo que está errado, quer se ajustar, e essa é a nossa esperança em organizar esse congresso. A gente não está fazendo um congresso porque a gente não tinha o que fazer. Não, pelo contrário, tem muito o que fazer, mas esse congresso de liderança para pastores e líderes, ele é importante justamente para isso, para que a gente tenha um recalculando rota e ajustando o nosso ministério. Dá um recado agora, para encerrando as suas palavras finais, para aquele que está começando agora. Se você hoje estivesse começando agora, eu gosto, tem um livro que chama assim, Se Eu Soubesse. Eu falei que um dia eu vou escrever esse livro só com os pastores. E eles pegaram os maiores líderes do mundo, Se Eu Soubesse Brasil, e a pergunta é, se você soubesse no início da sua carreira, o que você, se soubesse no início da sua carreira, iria mudar a sua vida? Então ele fala, se eu soubesse no início da minha carreira disso, eu tinha feito isso. Se eu soubesse que eu era tão prejudicial não ficar com a minha família, eu teria aberto mão para ficar com mais a minha família. Então eu quero que você, esse é o momento que eu estou chamando de se eu soubesse. Fala um pouco para esse novo líder, esse pastor chamado por Deus, para que ele não seja sábio, que ele aprenda também com os teus erros. Assim, hoje eu fui muito na época por aquilo que dava certo. Esqueci de focar naquilo que é certo. Então, se eu tenho um conselho para dar para o líder que está começando, faz o que é certo e esquece aquilo que dá certo. Porque você fazendo o que é certo, com certeza vai dar certo. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi, Deus gosta de quem começa, ajuda quem está no meio, mas Deus só honra quem termina. Então, assim, se o líder está começando hoje, fala, se eu quer anotar alguma coisa? Deus gosta de quem começa, ajuda quem está no meio. Mas só honra quem termina. Só honra quem termina. Então a gente vê hoje muitos líderes começam, mas não termina. Por quê? Porque ele está se preocupando em fazer aquilo que dá certo e não o que é certo. Então hoje o meu compromisso é fazer o que é certo, porque eu tenho certeza que fazendo o que é certo, Deus vai me honrar. Então essa é um conselho máximo que eu dou. Faz o que é certo e entrega na mão de Deus que as coisas vão acontecer de uma forma natural. Porque se você se preocupar em fazer aquilo que dá certo, infelizmente eu tenho uma má notícia para te dar. Não vai dar certo. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha lá, Deus gosta de quem começa, ajuda quem está no meio e honra quem termina, é isso? É isso. Exatamente isso aí. Essa eu vou colocar no meu livro. Isso, João Teodoro. Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço a toda a família, seus filhos, sua esposa. Um abraço. Deus abençoe. Muito bom tê-lo conosco. Fica o convite, hein? Sexta-feira, ali na Alcançando Vidas, começa o nosso congresso. Pastor Albert Ferreira, homem de Deus, vai trazer uma palavra abençoada. No sábado pela manhã, 3 ministrações. Pastor Isabel de Jesus, o pastor Israel Souza, nosso apóstolo Robert Amorim,
É um impacto em São Gonçalo. Não deixe de vir. Muito difícil você ver um conselho com essa preocupação de trazer ministrações e vai trabalhar a unidade, que é algo tão difícil. Fica o convite para você e sua família, para o seu ministério, para os seus líderes. Venha participar conosco desse congresso que vai ser bênção pura, em nome de Jesus. Amém. Valeu, Deus abençoe, viu? Fica na paz, Deus abençoe. Amém. Beijão em todos. Paz. Paz. Glória a Deus. Você viu, o recado tá dado aí? Tremendo, hein? Olha, Deus, tanta coisa que eu notei aqui, ó. O nível da sua renúncia vai determinar o tamanho do seu ministério. Deus gosta de quem começa, ajuda quem está no meio e honra quem termina. Bispo João Teodoro, pastor presidente ali do ministério da comunidade da CEAF, Comunidade Evangélica Amor e Fé, no Jockey. Glória a Deus por isso, viu? Deus abençoe a todos vocês. Ele falou, antes ele fazia o que dava certo, depois ele começou a fazer o que é certo. E quando você faz o que é certo, Deus honra. E às vezes o nosso erro é achar que fazer aquilo que dá certo. Então, às vezes, aquilo que dá certo não é muito certo. Então, faça o que é certo. Muitas coisas, olha, irmãos, aprenda isso. Aqui, ó. Tudo que ele falou está aqui, ó. Tudo. Os meus rabiscos, porque tem gente que fala em línguas, tem gente que escreve em línguas. Eu escrevo em línguas, aqui, ó. Mas tá aqui, vou passar limpo e vou guardar. Paulo diz assim, vou encerrar em 1 minuto. Traga os meus livros e os meus pergaminhos. Então, o que é isso? Deixa eu pegar um livro aqui, qualquer livro que está aqui em cima da minha mesa. Então, o que é um livro? Isso aqui é um livro. Aqui, ó. O Guia Completo da Bíblia. Isso aqui é um livro que está em cima da minha mesa aqui do meu escritório. Esse é um livro. O que é o pergaminho? O pergaminho é isso aqui, ó. É a sua anotação. E Paulo diz, traga meus livros e os meus pergaminhos. Então, tem os seus livros e tem as suas anotações. Você, líder, precisa ter os seus pergaminhos, porque nós não vamos lembrar tudo que a gente lê num livro desse, não dá para lembrar. Só que o que está no teu pergaminho, as suas anotações, essa você não vai esquecer. Organize isso. Você pode abrir aí um arquivo no Google, né? Na nuvem, e você fica linkado no seu e-mail, você não perde isso nunca. Né? Abre uma pasta lá, ou no seu Zap. Eu tenho aqui uma dica, né? Eu tenho aqui no meu WhatsApp, deixa eu ver assim, aqui, ó. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Aqui, ó. Então, Deus falou comigo, aqui, ó. Deus falou comigo. Deus falou isso comigo. Talvez não dê para ver direito, mas... Então, eu tenho um grupo que eu criei, coloquei meu filho, tirei meu filho, ficou só eu. E eu coloco ali tudo que Deus fala comigo. Isso aqui, ó, dessas anotações, já vai para cá. Deus falou comigo. Então, esses são os seus pergaminhos, tá bom? Deus abençoe. Segunda-feira, a semana só está começando. Amanhã, terça-feira, nós temos mais uma live imperdível. Amanhã, terça-feira, mais uma live com muitos ensinamentos sobre liderança. E estamos esquentando essa semana. Estamos na semana do Congresso. Sexta-feira, à noite, você vai ser ministrado pelo pastor Albert Ferreira. E nós, no sábado, nós teremos 3 ministrações e você é o nosso convidado especial, tá certo? Vai ser ali no Ministério Alcançando Vidas. Ministério Alcançando Vidas fica ali na rua, deixa eu me pegar aqui, isso. Rua Joaquim Laranjeiras, 1197, Amendoeira. Pastor Albert Ferreira, no dia 3, 7 e meia. E no sábado, lembrando que não teremos sábado à tarde, não teremos sábado à noite, tudo no sábado pela manhã. É um seguidinho do outro. Pastor Isabel de Jesus, dia 4, sábado, 9 da manhã. Pastor Israel Souza, às 10 da manhã. E eu, o apóstolo Robert, vou estar às 11 da manhã. 11 e meia da manhã, nós estaremos lá. Tá bom? Deus te abençoe. Te amo em Jesus. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Paz. Valeu.